Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelo sustento, agradecidos pela salvação, agradecidos pelo ministério, ó Deus, pela missão, ó Deus, te louvamos, ó Senhor, pela tua operação em nossas vidas. Eu te louvo, meu Senhor, eu exalto o teu nome, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu amor profundo, Senhor, e pelo perdão dos nossos pecados, delitos, abusos, maldades. Ó Senhor, eu te louvo, Senhor, pela tua grandeza em nos renovar, transformar, operando, Senhor, através do poder da tua palavra. Querido Senhor, usa, meu Senhor, de compaixão com a tua igreja, na cidade, no interior, os teus ministros, Pai, a membresia da igreja e cada um que tem sido atraído, Senhor, pelo som do Evangelho. Amado Pai, guarda a tua igreja, reveste os teus filhos com graça. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra e vamos à leitura. O nosso texto hoje, Hebreus capítulo 10, versículos 16 a 22. Uma bênção para nós, é uma bênção para quem escuta, para quem busca. Na verdade, é 16 a 25 o texto. Hebreus 10, 16 a 25. Então, a leitura. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo este grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Bendito Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça. Fala com os nossos irmãos, fala com os nossos amigos, fala aos corações, manifesta o teu poder e nos dá, Senhor, a capacidade de proclamar o perdão, o amor de Jesus Cristo, a graça salvadora, Senhor,
na missão que recebemos, Pai, para levar avante a proclamação do Evangelho. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, ouvintes da nossa emissora, nós louvamos ao nosso Deus. Nós temos um compromisso com esta palavra santa. Nós temos um compromisso e levamos a palavra ao vivo, levamos a palavra gravada, nós colocamos nas redes sociais, no YouTube, no Face e em outros recursos. Além de nossos grupos de WhatsApp, nós fazemos um pouquinho. É um pouquinho. Eu louvo a Deus, porque eu me conscientizei para fazer a minha parte, mesmo sendo um pouquinho. E nós temos, meus queridos irmãos, esta mensagem do céu para levar aos corações. O concerto de Deus. Deus falando com o seu povo e estendendo este concerto aos gentios. Deus usou o profeta Jeremias nos capítulos 30, 31, 32, falando do porvir, o tempo que viria. Um tempo que viria, um tempo que haveria uma grande renovação espiritual na face da terra. Era a profecia do novo nascimento, a profecia da transformação real de pessoas simples em filhos de Deus. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo concerto, um concerto selado não com sangue de carneiro, de bode, não com sangue de bezerros, mas com o sangue do Filho de Deus, inocente, cheio de glória, cheio de graça, cheio de amor, cheio de benevolência para com os pecadores. Jesus, cheio de graça. Jesus se preocupou com o estômago das pessoas. Por isso alimentou o pão. Ele alimentou com pão, multiplicou pão para alimentar pessoas. Ele se preocupou com a fome, um sentimento, uma sensação do corpo físico. Jesus se preocupou com a emoção e ele fez advertências solenes e severas a respeito da verdade e da mentira. Até mesmo a tradição verdadeira passou a ser um instrumento de Satanás na mão de homens arrogantes, fariseus, saduceus, sacerdotes corruptos, homens perversos. E não foi por outra razão que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis a terra e o céu para fazer prosélito e, ao conseguir, arruina a vida das pessoas, fazendo filhos do inferno 2 vezes pior do que vós. São palavras duríssimas, porque Jesus queria a saúde emocional dos seus servos, para não viver no engano, não viver no enredo de Satanás, não confiar em si mesmo, não confiar em instrumentos, não confiar em recursos, não confiar em propostas, não confiar em nada que a matéria pudesse representar. A salvação é pela fé no Filho de Deus, no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus, cheio de graça, multiplicou pães para alimentar famintos e enfrentou
o ímpio e o diabo para dar saúde espiritual, saúde emocional ao seu povo, vivendo a fé com graça, com humildade e com ousadia. E este é o concerto. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Quem tem a lei de Deus no coração não se embaraça. Quem tem a lei de Deus no coração não acredita em novidade. Quantas novidades a religião inventou, quantas senhoras aparecidas teve desde o começo desse embuste de Satanás no século V ou VI, quando começaram a fazer os bustos e estátuas. Quanta miséria espiritual, quanta maldição espiritual com as inovações. A ideia de um imundo que estivesse entronizado era tocada 2, 3 séculos depois e transformada em dogma para servir ao diabo e enganar as pessoas. Mas quem tem a lei de Deus em seu coração não engole, não aceita, não se rende. A maldade espiritual era na religião, com a idolatria, com o papado, com toda aquela miséria bem estruturada, como um subejo infernal do império pagão. E hoje a corrupção está assolando o que se chama de igreja evangélica, ou de evangelicismo, ou de qualquer outra coisa. Mas quem tem a lei de Deus, em quem foi selado, os que foram selados, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aí o autor, cheio da graça, diz, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Se recebeu a palavra, se a lei de Deus está escrita no seu coração, se a lei de Deus está escrita no seu entendimento, se os seus pecados foram apagados pelo poder de Deus através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não resta nenhuma necessidade de oblação, nenhuma necessidade de sacrifício, nenhuma necessidade de suposta fidelidade para poder receber bênçãos. E o autor, no versículo 19, diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue dos animais não dava ousadia ao sacerdote, só impedia que ele fosse morto, fulminado, ao entrar no Santo dos Santos. Mas o sangue de Jesus Cristo, que tirou a nossa culpa, que apagou o nosso pecado, que separou de nós a nossa iniquidade, nos fazendo aptos para o seu reino, não existe necessidade de nada mais, nenhum adendo à fé, nada pode ser acrescentada à nossa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através deste concerto oferecido, proposto e realizado pelo nosso Deus.
Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, através de sua morte, através do seu corpo, através do véu rasgado, representando o corpo vencido para nos dar vitória. O versículo 22 diz que nós podemos sim chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A água que lava o corpo, a grandeza, o sangue de Jesus que purifica a alma, faz com que tenhamos a graça para nos manter firmes, retendo a confissão e a nossa esperança. É maravilhoso. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus queridos, não há virtude humana que se equipare, que venha se equiparar ou que venha garantir a nossa comunhão com Deus. Não há virtude humana, não há bondade humana, não há sacrifício humano, não há abstinência humana que garanta a comunhão com Deus. O que nos faz ter esta comunhão profunda com Deus é a sua lei escrita em nossos corações, é a sua lei gravada em nossa consciência, em nossa mente, para andar com Deus em novidade de vida, servindo ao Senhor, servindo ao seu povo, sendo animados pelo Espírito o Espírito do Senhor, o Espírito que produz em nós a ânsia de andar para frente, o desejo de olhar para cima e a capacidade de interagir revestidos de graça. Somente isto é que garante a nossa comunhão com o Senhor. As virtudes do ser humano podem desaparecer. A história tem sido, de alguma forma, muito utilizada nisto. A história, ela tem demonstrado a capacidade das pessoas mudarem, errarem, caírem, fracassarem. A virtude humana dá lugar às decepções. A bondade humana pode dar lugar à vingança, ao orgulho. Eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ela, eu fiz isso, fiz aquilo, e me pagou com injustiça. A bondade humana pode fazer cobranças que venham produzir inimizade. Mas quem tem a lei de Deus escrita no coração, quem tem o conserto de Deus, quem tem esta aliança com Deus, não experimenta tais reações. Se sofrer injustiça, olha para o autor e consumador da fé, que foi injustiçado e venceu. Se for
de alguma forma prejudicado, é instruído pela palavra santa a sofrer o dano e não causar danos. Então, meus queridos, esta é a nossa garantia. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, a caridade e as boas obras, a fraternidade e as boas obras, a solidariedade e as boas obras. Não feitos, nenhum feito para barganhar, mas feitos para dar testemunho de que o Senhor escreveu suas leis em nossos corações, que o Senhor mudou a nossa compreensão das coisas humanas, materiais e espirituais, nos dando graça para entender os seus propósitos. E o versículo 25, que poderia ser suficiente para o tempo que nós gastamos, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quantos têm deixado a congregação? A minha crítica sempre é àqueles que deixam a igreja, a congregação, e vão atrás de pastores bons. Eu deixei, agora estou atrás do pastor bom. Quem serve ao bom pastor não precisa de pastor bom para servir. Quem serve ao bom pastor? Quem anda com Jesus. Onde estiver, dá testemunho de Jesus, faz a obra de Jesus, glorifica o Senhor Jesus, fala do Senhor Jesus, proclama o perdão que há unicamente em Jesus. Meus queridos, esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor, esta palavra é do Espírito de Deus para o coração humano. Coração muitas vezes feridos, corações muitas vezes doloridos, corações muitas vezes macerados pela dor, pela injustiça, pelas injúrias sofridas. Mas quem recebeu a palavra, quem tem a lei de Deus escrita em seu coração, se desfaz dos males, das angústias, das tristezas, a sensação, o sentimento de vingança e dá lugar ao Espírito de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos revista de graça, que o Senhor vos encha de amor por Ele, pela sua santa palavra, pela sua santa igreja. A igreja é una, não em torno de um perverso orgulhoso ou de centenas de perversos divididos. A igreja é una porque ela é o corpo de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, ele é aquele que dirige a sua igreja através do Espírito. Portanto, meus queridos, tenhamos compromisso, andemos com Deus e façamos a sua obra. Vamos fazer a nossa intercessão através do memorial da oração. Querido Senhor, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, obrigado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua lei escrita em nossos corações, obrigado pelo Teu profundo amor, obrigado, Senhor, pelos nossos queridos irmãos e amigos, abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus os que fazem a Tua obra com amor. Deus bendito, Senhor da glória, ajuda-nos,
guarda-nos, dirige os nossos passos no teu santo caminho, Pai. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Cada família, cada indivíduo, os nomes estão no livro da vida dos filhos, dos pais. Ó Deus, manifesta, Senhor, a tua glória, a tua graça no seio da igreja. Opera maravilhas e nos dá graça para continuar, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.